Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast, o podcast do Research Day, do Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Translacional. Eu sou Amanda Riga, mestranda do programa, estou aqui com a Mika Yamaguchi, que sou doutoranda do programa, e eu gostaria de convidar a Andréia e o professor Alfredo. Eu sou a Andréia e eu sou doutoranda formada já do programa de cirurgia translacional. Meu nome é Alfredo Granhani e eu sou o atual coordenador do programa de pós-graduação em cirurgia translacional. E para começar, gostaria de trazer aqui o assunto para a mesa, que muitas pessoas ainda não sabem, não conhecem. O que é, afinal, a cirurgia translacional? Por quê, professor? Programa de pós-graduação em cirurgia translacional. Bom, então a gente precisa falar um pouquinho do histórico, né? Na década de 80, existia um programa que era ortopedia, traumatologia e cirurgia plástica. Era uma união que existia entre o departamento de ortopedia e a disciplina de cirurgia plástica. E em 1990, o ano exato que eu cheguei na Escola Paulista de Medicina para fazer o mestrado, os programas se separaram. E aí ficamos com o programa de cirurgia plástica de um lado e de ortopedia do outro, a partir de 90. E eu fui titulado em 93, fui o primeiro aluno titulado, e a partir daí o nome ficou cirurgia plástica restauradora, era o nome do programa. Existiam os dois programas. No final, em 2000 e pouco, a ortopedia teve uma avaliação com uma nota baixa, e aí eles decidiram que seria interessante se unir novamente, já que a gente tinha esse histórico de união anterior, e a partir de 2012 nós mudamos o nome, porque já existiam vários ortopedistas e era estranho chamar o programa de cirurgia plástica somente. Então, nós entendemos que cirurgia translacional diz tudo que a gente faz, né? A gente usa a bancada e sala de cirurgia para pesquisar e trazer respostas para a clínica, né? Então, isso é o translacional. Você ter pergunta na clínica, ir para a bancada e trazer essas respostas para a clínica. Então, melhora o atendimento e isso é importante para a sociedade. Então olha que interessante, né? Essa questão da cirurgia translacional. Acaba sendo muito multidisciplinar. Por mim mesmo, que sou farmacêutica, que estou no programa fazendo doutorado, então isso é bem bacana, que essa interação, muitas vezes quando a gente fala em cirurgia translacional, parece que é algo só médico, e não, né? E aqui a gente tem um exemplo, a Andréia, que também está aqui, podia contar um pouco da sua história. Na verdade, eu venho da fisioterapia, eu sou fisioterapeuta de formação, e aí eu entrei na cirurgia translacional dentro com um médico, mas totalmente numa área relacionada à reabilitação. Então, o meu trabalho foi dentro da translacional, mas com reabilitação e retorno ao esporte. Então, tem diversas áreas. E você, Amanda? Você veio da onde? Como você chegou? Eu tenho a formação em design. Como que eu cheguei no programa? Justamente trazendo a proposta da comunicação científica em saúde. E a gente falou muito, nos últimos tempos sobre a importância de levar essa comunicação da saúde, não só também no aspecto de marketing ou de branding, gestão de marcas, mas como nós podemos comunicar melhor a nossa pesquisa, a atuação, aquilo que nós estamos fazendo e até no impacto na sociedade, que é inclusive algo que é pontuado e valorizado pela CAPES em relação aos programas, professor? Então, complementando que o título, tanto de mestre quanto doutor, vai ser em Ciências da Saúde, mas é para a área da saúde, para todos os profissionais, mas áreas anexas também. Então, advogados que vêm para falar de direito na saúde, de pacientes e dos próprios profissionais, o teu caso, que é publicidade. Então, assim, são várias formações que o tema relacionado com saúde ele vai estar inserido no programa.
tem grande finalidade de agregar essas áreas para realmente ter esse impacto social no final e de ter um melhor atendimento ao paciente, independente da área, né? Então, seja ele de humanas, biológicas, exatas, todo mundo, né? Mesmo pensando na engenharia, ele pode agregar muito, pensando nessa questão da ortopedia. Bom, eu vou aproveitar para me apresentar e como é que eu cheguei aqui, né? Porque quando a gente tem cabelo branco, a gente tem, assim, um tempo um pouquinho maior de estrada. Então, eu, como já foi falado, sou cirurgião plástico, minha formação, né? Toda a formação eu fiz graduação e residência em cirurgia geral e plástica na Santa Casa de São Paulo. Acabou o último dia na Santa Casa, eu tinha sido convidado para ficar, para fazer pós-graduação lá, que eu nem sabia o que era, né? Isso daí era 1990. Eu falei, não, eu quero expandir minha visão da cirurgia plástica, né? Então, eu vou para outra instituição. E fui para a Escola Paulista de Medicina. Cheguei lá, fui aceito para fazer o mestrado. Fiz o mestrado, fui o primeiro aluno do programa, né? A ser titulado. Depois, eu fiquei naquela para decidir o que eu ia fazer no doutorado. E aí, naquela época, né, vocês que são novos vão achar engraçado. Eu primeiro procurei na BIREM quem publicava cultura de células, porque eu já trabalhava somente com queimados, ou principalmente com queimados, né? Eu trabalhava numa instituição que tinha uma unidade de queimaduras. Na escola eu cheguei e comecei a ensinar queimados. E eu queria fazer pesquisa no doutorado em queimaduras. E aí fui na BIREM, vi quem publicava sobre queimados e mandei 10 cartas pelo correio para os Estados Unidos, para 10 instituições, e só 3 me responderam. Uma respondeu que não fazia, a outra respondeu que estava fazendo, mas não podia aceitar. A única que me aceitou foi o Hospital Shriners Hospital for Children de Boston, que é uma instituição muito interessante, muito boa, que ela é ligada ao Massachusetts General Hospital, que é ligado à Harvard Medicine, né? Os professores eram todos da Harvard. Então, eu fiquei 6 meses, fiz a parte experimental, eu aprendi cultura de células, né, da pele, queratinócitos, principalmente, voltei, ajudei a montar laboratórios dentro da disciplina de cirurgia plástica, e passaram alguns anos, apareceu o concurso, que foi o que eu falei, você precisa estar titulado para poder disputar um cargo, e aí eu me tornei professor, primeiro adjunto, atualmente eu sou professor associado livre docente, que também eu prestei em 2013. Atualmente ainda estou na chefia da disciplina de cirurgia plástica, coordeno essa unidade de queimaduras e coordeno o programa. Então é bastante trabalho, mas assim, quando a gente faz, que eu acho que é uma boa frase para as pessoas, que assim, quando a gente faz o que gosta, a gente às vezes fica meio neurótico, meio nervoso, mas assim, a gente tem prazer e a gente é feliz. Então, essa foi meu caminho, e eu sempre fiz tudo quase relacionado a queimaduras, que é a minha paixão, né? É uma área bastante difícil, né? Um paciente que se queima, ele vai ter muita dor, ele tem uma história socioeconômica complicada, e a gente tem que dar um suporte importante. É difícil, mas eu gosto. Uma questão, professor Alfredo, que você comentou, da nota, né? Porque a nota não foi suficiente. Quando a gente fala de nota CAPES 6 hoje, dentro do programa, o que significa isso? Bom, a CAPES é uma instituição antiga, tem mais de 50 anos, e ela é uma das melhores no mundo que faz avaliação específica da pós-graduação. Estrito sensu, né? Lato sensu é especialização, residências, mas a estrito sensu é avaliada pela CAPES. E aí existem milhares de fatores que são analisados para que se chegue a uma diferenciação entre os programas, né? E aí nós temos notas que geralmente variam de
começa 3, 4, 5. Esses programas são os programas com notas inferiores, são programas que eles entram num tipo de fomento e as bolsas normalmente para esses programas, elas vão para a pró-reitoria, vêm da CAPES e vão para a pró-reitoria, que distribui para esses programas. Já a nota 6 e 7 são programas de excelência, né, que eles definem. Nota 6 eles colocam como excelência nacional, né, e nota 7 excelência internacional. Então, daí a gente já percebe que a internacionalização é muito importante para chegar à nota 7, que é a nota máxima dentro dessa avaliação. E isso muda constantemente, né? Então, nós estamos com uma presidente nova da CAPES, nova, mas há quase 2 anos, a professora Denise, que, assim, ela realmente deu uma agitada e assim, colocou vários programas que não existiam, ou programas que existiam, mas não estavam funcionando, e ela conseguiu reabilitar e deixar muito mais, e está se inteirando com o mundo, né? Tanto que agora nós vamos ter um programa que chama Global CAPES, que tem a ver com internacionalização, e que a ideia é ter uma rede de instituições aqui no Brasil, várias redes, que elas vão receber verba e que elas vão ser inseridas nas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, ela realmente reativou muita coisa e colocou muita coisa nova. E, professor, de quanto em quanto tempo a CAPES avalia essa nota que ela vai dar? Ela é anual, bienal? Como que é realizado isso? Então, existe um sistema que é chamado Plataforma Sucupira, que é onde você alimenta todos os dados que o programa produz, né? Toda a produção científica, todos os eventos, todas as parcerias internacionais, tanto do corpo discente, né, os alunos, quanto do corpo docente, todos os orientadores permanentes ou outros que são podem ser visitantes ou colaboradores. Então, com toda essa produção colocada anualmente, né, você tem um prazo, todo começo de ano finaliza esse prazo e você preenche tudo que você fez no ano anterior. E aí, ela é feita a quadrienal, né? Então, assim, a cada 4 anos ela é realizada. Tanto que a gente está aqui na espera louca, porque a gente acabou o preenchimento do último quadriênio, né, que foi de 21 a 24, e aí nós estamos esperando a resposta, completou em abril o preenchimento, e a gente vai ter a resposta só talvez em dezembro, mas mais certo que seja em janeiro do ano que vem, e aí você tem um período para recorrer, né, quer dizer, se você aumentou de nota ou se você abaixou de nota, você pode ter um recurso e tentar... a gente está aqui rezando para manter a nota 6, que é de excelência, mas a gente tem ideia de que nós tivemos um evento bem complicado que foi a pandemia. Então, assim, a partir dali, ela afetou todos os programas e a gente não sabe o que vai acontecer esse ano. Qual vai ser a resposta dela, né? Com certeza. E aí, se a gente cair, a gente vai ter que trabalhar mais para que voltar. E isso daí é uma coisa que acontece. Existem programas nota 7, às vezes eles não estão bem, baixa para 6, eles melhoram, eles voltam a 7. Então, a gente está sempre trabalhando para tentar fazer o melhor. Esse é um ranqueamento, então, que existe no mundo acadêmico, que é importante para a gente ver a qualidade do ensino. Como você disse, 6 e 7 é de excelência, então todo mundo almeja chegar nesses 6 e 7. Aqui uma curiosidade, quantas instituições são CAPES 6 e 7 no Brasil? Então, o que eu posso te falar, dentro da Unifesp, nós temos 13 programas 6 e 7. Bacana. Na Medicina 3, porque assim, toda a ciência ela é dividida em áreas, né? Então, você tem a área da enfermagem, a área do direito, engenharia. Medicina, ela tem 3 áreas. Medicina 1, que são mais as cadeiras básicas.
Medicina 2, que são as cadeiras mais clínicas, e Medicina 3, que é a área cirúrgica, que é a qual nós pertencemos. E dentro dessa área, na última avaliação, né, que nós temos, o conhecimento, nós temos 4 programas nota 6 e 7. Né? Então, nós temos um da Unifesp 7, que é o programa de oftalmo, um outro programa nota 7, que é ginecologia e obstetrícia de Ribeirão Preto, e 2 nota 6, que também é um de ginecologia e obstetrícia, acho que da Unicamp, e o nosso que é cirurgia translacional. A enfermagem também subiu, mas ela é de outra área, então tem uma área específica de enfermagem, então dentro da Unifesp ela também é nota 6. Então, dentro da Unifesp são 13. No Brasil todo eu não vou saber te falar a resposta. Era só uma curiosidade. Mas realmente é o pico da pirâmide, né? Quer dizer, a pirâmide ela é bem aberta embaixo, programa 3, 4, 5, e lá em cima 6 e 7 afunila bastante, por quê? 6 e 7 nós pertencemos a um fomento que vai para possibilitar a pesquisa, que chama PROEX, né? Então é uma verba que você tem disponibilidade para usar na pesquisa. E vem um número de bolsas, tanto de mestrado quanto de doutorado. Então, se você for, como eu falei, se você baixa para a nota 5, aí você vai ter uma redução das bolsas e você vai ter que brigar por elas, porque ficam na pró-reitoria. Sim, e um ponto também que é importante, né, não só para os docentes, discentes, mas entender a importância dessa colaboração e contribuição de todos no impacto dessa nota, né, professor, em relação à produção científica, a própria atualização do Lattes, né? Sim, a atualização do Lattes é coisa que nós cobramos mais intensamente dos alunos e que é difícil, porque assim, é uma coisa que a cada mês deveria ser atualizada, mas o aluno que está começando, às vezes demora um ano para publicar alguma coisa, então ele esquece lá, e é muito ruim. Para qualquer apresentação que você for fazer, vão pegar teu Lattes e vão ver que você não atualizou. Então é importante estar atualizado. E assim, como você falou, a produção científica, ela é importante quando ela é integrada, né? Quer dizer, você tem ali o grupo todo, de preferência, um aluno de iniciação científica, um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, o orientador, para estar mostrando que é realmente produto do programa. Porque eu posso ter um aluno muito bom que consiga publicar sozinho numa outra instituição ou hospital, e assim, não tem tanto valor, né? Embora ela seja colocada na plataforma Sucupira, a mesma coisa, se o professor ele é muito bom em publicar e ele publica sozinho, sem aluno, mostra que não tem um engajamento da pós-graduação, da pesquisa conjunta dentro do programa. Sim, por isso que é até importante, né? Nós vemos bastante essa questão das parcerias internas e também externas, né? Então, essa parceria, por isso que também essa questão de comunicar melhor, né, as pesquisas que estão sendo feitas, os possíveis projetos, é tão importante. Inclusive, a Andrea, né, veio com esse olhar, pensando aqui na questão do doutorado, justamente por isso, né, Andrea? Na verdade, quando eu estava pensando em fazer o doutorado, eu não imaginei que eu ia continuar o longo caminho que ia ter. Depois da defesa, o professor continuou me chamando para participar do programa, acabei ficando, então agora a gente já está na fase do pós-doutorado, que vai ser um pós-doutorado internacional, um pouquinho longe, mas vai ser ele que vai vir. E isso é importante, né? Porque assim, qual é a essência da pós-graduação? É você conseguir captar e selecionar alunos de destaque desde da iniciação científica, né, durante a sua graduação, esses alunos chegarem e aí na sua especialização, no caso dos médicos, fazendo residência médica, se você já puder fazer pesquisa com eles e ele já fazer o mestrado, depois o doutorado, quer dizer, ele sai totalmente titulado, tanto profissionalmente quanto em pesquisa. E você tem que descobrir esses talentos e, assim, oferecer essa possibilidade de produção e
provavelmente, de entrar na carreira acadêmica, aparecendo um cargo. Nós somos uma universidade federal, então, aparecendo cargo, um concurso, a pessoa vai ter toda a titulação, ela vai poder se sair muito bem no concurso perante outra que não tenha a titulação toda, né? E Amanda, como que você veio parar no programa? Se sua pesquisa é tão diferente, porque, por exemplo, eu comentei que eu vim por causa das ciências médicas, vim com um médico que me trouxe, que já era do programa. Como que você chegou no programa? Não, legal, André. Na verdade, eu já conheci a Mica, né? Porque a gente fala a comunicação, as parcerias, os projetos. Nós já tínhamos alguns trabalhos nessa área da saúde, né? Pesquisas, projetos. E eu já vinha também na área acadêmica, só que na área criativa, né, de branding, de design emocional, trilhando, né, e vislumbrando essa questão acadêmica e também de pesquisa mesmo, né, e querendo, na verdade, contribuir junto às duas áreas, né, a acadêmica, mas também a parte criativa, acadêmica em saúde, e essa área criativa que pode contribuir bastante, né, o que eu acredito. E aí, conversando com a Mica, ela me falou do programa. Aí ela me recomendou, né, me indicou o contato, né, eu entrei no site, pesquisei, vi as linhas de pesquisa, e aí percebi também ali, né, um caminho dentro da área que antes era uma linha de pesquisa, na área de concentração de gestão. O professor pode até comentar um pouquinho sobre essa mudança também que teve, e aí foi evoluindo até para a linha de pesquisa de inovação, humanização e espiritualidade. Então, eu acabei modelando, né, pensando, trazendo a proposta junto com a professora orientadora, co-orientadora, Vanessa Suzuki, professor Alfredo, essa proposta do projeto. Nossa, muito legal. Deixa eu tirar uma dúvida, porque você falou que você se formou em design. Sim. Né? Design é uma palavra que leva a imaginação para um monte de lugar. Então, explica direitinho para a gente que eu o que é o quero design? saber. Legal. Que, na verdade, assim, o design em si, ele é uma disciplina, né? Ela vem para solução de problemas específicos, em áreas específicas. E aí, por isso que você tem disciplinas. Por exemplo, soluções de problemas na área de moda. Então, a gente vai estudar tecidos, né? E tudo aquilo que desdobra. Interiores, produto. Né? No caso, design gráfico. Ele vem nessa aplicação de como traduzir alguma mensagem, alguma necessidade por meio de cores, identidade visual, tipografias. Por que eu tenho tipografias, né? Textos mais tradicionais, outras mais modernas, como combinar tudo isso para alguma entrega. Então, desde projetos editoriais, revistas, nós trabalhamos, né, em muitas revistas nessa área da saúde também, materiais de divulgação e também eventos. Então, esse olhar do design, que ele evolui não só para quem é formado em design. Nós temos o design thinking, né, que é o pensamento orientado pelo design, é uma abordagem, tem as metodologias e já são muito utilizadas em projetos de inovação, mesmo na área acadêmica também, né, para desenvolver os produtos e projetos, como o duplo diamante, que já é mais conhecido, o Double Diamond. Então, é essa abordagem do design para entregar, para solucionar problemas complexos, né, vamos assim dizer. Inclusive, mesmo na área médica, né, nessa área de pesquisa, um dos termos de escritores tem ali o design centrado no usuário. Porque o nosso foco, o nosso objetivo é sempre a gente pensar, a gente sempre produz algo pensando no outro que está ali na frente, né, no usuário. No caso, pode ser um paciente, posso estar desenvolvendo uma tecnologia e o usuário é o médico, é o enfermeiro, né, a pessoa enfermeira, o profissional enfermeiro. Então, é sempre esse foco no usuário, por isso a questão da empatia também. Então, assim, é esse universo do design. O mundo é o seu limite. Deixa eu agora passar a pergunta, então, para a Mica, que assim, como é que uma farmacêutica foi estudar expressão gênica? Pois é, a genética sempre foi uma paixão minha, mas isso acho que começou antes mesmo do doutorado. Eu tenho uma característica, sou extremamente curiosa, né? Eu adoro conectar e conhecer pessoas. Então, dentro desse universo, em 2012, 2013, conheci uma empresa que fazia genética aplicada à dermatologia. E aí comecei a estudar. E aí, ao mesmo tempo, agora, recentemente, a convite também do programa, né? Que está fazendo essa questão da expressão gênica com o queloide, achei o tema interessantíssimo e entrei no doutorado para fazer esse estudo que eu acho que tem muito a ver
a partir do momento que a gente fala sempre como farmacêutica, né, a gente pensa muito na fisiopatologia, né? Pensando em fisiopatologia, eu preciso entender da onde que acontecem esses distúrbios, né? Quando que as células ficam loucas, quando elas não se comunicam mais direito. Pensando nesse sentido, isso tudo tem a ver também com DNA e tem tudo a ver com expressão gênica. Então, é uma área que é apaixonante. Por também ter trabalhado muito tempo no mercado magistral, a gente sempre falou muito de tratamento personalizado, então a genética, né, entra muito fortemente nesse sentido, e você consegue fazer uma entrega diferenciada. E eu acho que acaba casando até um pouco com o que a Amanda colocou, porque o design, a gente pensa no design, vou pegar algo, mas tudo que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, tem design, tudo. Seja esse microfone, esse copo, tudo para facilitar. E eu acho que na área da saúde, a entrega, ela precisa ser modificada com um design que fique mais fácil, porque nesse mundo acadêmico a gente tem uma leitura e a gente tem que talvez traduzir para chegar para a população e ter um impacto realmente positivo e um entendimento maior do que é feito dentro da área acadêmica. Bom, eu vou voltar um pouquinho, né, para a gente voltar para o programa. Eu vou querer saber das alunas aqui presentes, qual é o conceito de área de concentração e linha de pesquisa? Na verdade, a minha linha de pesquisa foi em lesões ligamentares, então foi uma área muito diferente das meninas, ela foi muito mais cirúrgica, propriamente dito, do que a das meninas, e é uma área uma área de concentração de lesões ligamentares, de tratamento para elas. Então, foi simplesmente assim, eu falo que eu saí de uma graduação simples da fisioterapia e fui me complicando, e acabei entrando nessa área, que é a 2.1, que é lesões ligamentares. Então, que ela está colocando como lesões ligamentares, mas assim, eu vou tentar aqui falar rapidamente as áreas de concentração. No programa nós temos duas áreas de concentração, né? Uma que é mais voltada para a regeneração tecidual e celular, né? Então tem mais a ver com toda a parte cirúrgica ou de reabilitação. Então, assim, o que a gente tem que pensar sempre que as áreas e as linhas de pesquisa, elas estão meio entrelaçadas, né? E que o projeto às vezes pode abarcar um aspecto de reparação, mas também um aspecto de qualidade de vida, que é a nossa segunda área de concentração. A área de concentração é aquele tema maior que abarca vários subtemas, que seriam as linhas de pesquisa. Então, uma é a regeneração tecidual e celular. Dentro dela nós temos terapia com células-tronco em cirurgia. Nós temos as medições, né, de regeneração, as formas, né, de você medir se está regenerando ou não, as instabilidades osteoarticulares, né, que é a qual você se refere, que nós mudamos também o nome dessa linha de pesquisa. E a inovação, né, que também está dentro dela com formas de transplante, né? Então, transplantes e inovação. A de qualidade de vida e evidência na área cirúrgica, que é a segunda área de concentração, nós vamos ter autoestima, sexualidade, que é a primeira linha de pesquisa, que é muito intensa e frequente os projetos exatamente mais por causa da cirurgia plástica, porque a intervenção cirúrgica que leva a corrigir as alterações de autoimagem, né? Então, essa primeira linha de pesquisa é bem atuante. A segunda também, que é capacidade funcional, né? Que tem a ver com a parte cirúrgica, aí tanto ortopédica quanto na cirurgia plástica, dor, e depois nós temos a nova linha de pesquisa, que é muito importante, que ela é muito atual, essa linha, que tem a ver com humanidade, espiritualidade e inovação também. Só que aí inovação relacionado a esse tema, né, que a gente achou importante e
muitos projetos apareceram assim que a gente estava pensando em colocar essa linha de pesquisa. E, por fim, uma área muito importante, né, também bastante importante na ortopedia, que é medicina baseada em evidências e gestão na área cirúrgica. Então, essas são as áreas de concentração e linha de pesquisa. E, assim, os projetos que chegam, né, muitos alunos nos procuram e ele tem uma ideia de projeto. E aí a gente vai ter que tentar entender em qual dessas linhas de pesquisa que o projeto vai poder entrar, né? Porque sempre um projeto ele é importante, mas relacionado à área de essa linha de pesquisa, né? Um projeto assim completamente diferente que não se encaixa em nenhuma linha de pesquisa, ele vai ser um projeto isolado. E isso para o programa não é bom. Só é bom se ele trouxer vários alunos, vários projetos e aí virar uma nova linha de pesquisa. O orientador tem que estar ligado à sua linha de pesquisa, do seu estudo ou não? Não, ninguém é dono de uma linha de pesquisa, não, né? Mas ele tem que estar pesquisando dentro daquela linha de pesquisa ou ele pode estar pesquisando em outra e... Em várias. Em várias. Então, assim, eu posso estar com um aluno fazendo, que tem mais interesse em qualidade de vida e fazer um estudo sexualidade. Eu já tive aluna que fez sexualidade em paciente queimado, e aí eu posso ter expressão gênica em paciente queimado, que é da área de concentração de reparação. Então, eu como orientador, eu posso navegar dentro dessas diferentes linhas de pesquisa e, óbvio que eu tenho que também ter uma produção adequada dentro dessas linhas. Eu não posso ficar só em uma linha de pesquisa e achar que a linha de pesquisa é minha, porque eu posso ficar doente, eu posso, né, morrer e, assim, a linha não vai acabar se acontecer isso, né? Então, assim, é importante que exista essa integração também entre os orientadores. Acho que esse é um ponto, de novo, da multidisciplinaridade. E dentro do programa, né, quando a gente fala dessa questão, nasce o Research Day. Né? A gente está aqui até pelo Research Day. Qual que é o grande intuito, né? Tem o fomento da CAPES. Qual que é o grande objetivo do Research Day? Então, um dos fatores que é mais bem avaliado, né, para você chegar a 6 e 7 é a internacionalização do programa. Então, assim, chama-se Research Day porque vai ser o dia de apresentação da pesquisa do programa, né, da produção científica, e vai ser todo falado em inglês, né? Porque, assim, normalmente, para mestrado e doutorado, para mestrado, normalmente você tem que ter uma língua a mais do que o português, normalmente é o inglês. E no doutorado, normalmente se tem uma segunda língua estrangeira, né, que pode ser espanhol, outros têm francês, outros têm coreano, italiano. Então, assim, isso é importante. Então, é um evento que é um dia só. Ano que vem a gente já está planejando para ser em 2 dias, e é todo falado em inglês. Você convida vários professores internacionais, geralmente os de parceria, que você tem parceria internacional, e vão ter apresentações que podem alguns ser online, outros ser presenciais. Por isso que o fomento da CAPES é importante, o PAEP, que é esse fomento para eventos, né, no país, que aí você pode convidar, trazer convidados internacionais, pagar a passagem, hospedagem, e para os alunos isso é importante porque eles vão treinar o inglês, vão ter que apresentar, e você divulga o programa, que também é isso que a gente está fazendo aqui, né, com o fomento da CAPES. A gente está fazendo esses encontros para a gente mostrar, né, o que a gente tem. Nos próximos a gente pode até falar mais profundamente dos projetos em si, né, do programa, mas é um evento importante para a internacionalização e para a nossa nota. E um ponto importante também é que ele não é restrito aos alunos, né, matriculados ou professores do programa, né? Ele é aberto, tem a inscrição aberta
para quem quiser conhecer mais sobre as pesquisas do projeto, do programa, e também é o relacionamento, né, professor? Que o professor bem colocou, esse fortalecimento do relacionamento não só dos discentes, docentes, mas também com outros pesquisadores, né, possíveis pesquisadores e outras instituições. Engraçado também. você falar isso, Amanda, porque assim, o ano passado, quando teve o Research Day, eu participei, eu ainda era aluna, então eu tive que apresentar, obviamente, minha pesquisa no trabalho. Só que eu sou da ortopedia e eu não conhecia todo mundo da plástica ou das outras... Então, foi a primeira vez que eu conheci, foi onde eu consegui ver todas as pesquisas que estavam mais sendo realizadas, quem já estava concluindo, conversar, trocar literalmente figurinhas, porque as pessoas têm dificuldade, às vezes, mas eu vou conseguir, isso vai dar tempo, como que vai ser? Então, não foi simplesmente só a apresentação, foi de conversar com outras pessoas, ver quais são as pesquisas, as dificuldades que não só você está passando da pós-graduação, mas ver o que eles estavam fazendo. E aí ver aulas incríveis que foram dadas por internacionais, como que é, professor que é brasileiro e está morando fora, porque faz pesquisa fora. Então foi muito interessante, eu gostei bastante. Complementando isso que ela está falando, né, tem a ver com que depois da pandemia, nós mantivemos parte das apresentações e das reuniões semanais online, né? Porque é muito complicado, nós temos alunos do Brasil inteiro. Então, assim, é muito difícil você fazer aluno vir para São Paulo toda segunda-feira, parar o seu trabalho no seu local, vir gastar, né? Embora a maior parte dos alunos atualmente tem bolsa, né, de mestrado ou doutorado, mas não é fácil você toda semana vir para São Paulo. Então, nós mantivemos o programa, as reuniões semanais online, e existem, óbvio, dentro do grupo, de cada grupo, né, a Andréia estava no grupo da ortopedia com o orientador, o professor René. Ela tinha reuniões presenciais com ele para discutir trabalho, para fazer a parte do projeto. Então, existe um conceito híbrido de aprendizado, né? E não, então, assim, isso que ela está falando, o network é importante, né? Esse evento desse ano, né? Nós vamos ter um professor que é brasileiro, mas que ele está sediado na Alemanha, né? Ele é especialista em banco de tecidos, então vai ser uma aula super interessante. Ele está na Alemanha. Depois nós vamos ter um CEO de uma empresa coreana, né, que ele vai falar sobre um tema muito importante, muito interessante, atual, que é inovação, né, e aí eu vou deixar sem falar o que é, para que, né, tenha um certo chamativo. E temos também outros convidados que são dos Estados Unidos, de parcerias que nós temos. Então, é realmente um evento que é importante para o programa e para a avaliação. É bem interessante essa conexão, né, com outros países. Eu acho que é uma oportunidade para todo mundo conhecer o que está sendo feito, como está sendo feito, e realmente ter essa possibilidade de troca. E muitas vezes, quando a gente fica dentro do universo, do mesmo universo, a gente olha tudo da mesma forma, e quando tem essa interação, que eu acho que é um caminho que também o programa tem de abrir para essas parcerias, né, com empresas, eu acho que dá uma estrutura, porque a gente precisa levar isso para a sociedade. Às vezes, no mundo acadêmico, a gente não consegue levar isso dessa forma. Então, o Research Day ele traz essa possibilidade de a gente conectar com a empresa, trazer inovação, junto com a universidade, trazendo essa questão da ciência, da fundamentação. Eu acho que é um casamento muito feliz. Então, fica aberto aqui, né, o convite a todos para inscrição no Research Day, que vai acontecer em novembro, aqui em São Paulo, no dia 29 de novembro. Então, fica disponível também as informações do programa no próprio site do programa na Unifesp, que vai ser colocado aqui. E se a Andréia, professor, Mica, quiser trazer também uma mensagem final aqui para o nosso episódio. Eu sou uma pessoa que amo conhecer novas pessoas, então o Research Day é uma oportunidade para quem tem curiosidade também de ver como que é o mundo acadêmico, que são pessoas de outras áreas, venha conhecer, porque super vale a pena.
É um evento multidisciplinar, né? Eu, como farmacêutica, tendo esse contato, seja com a Andréia como físio, a Amanda como design, o professor como cirurgião, né? Preceptor na área de queimados, é muito enriquecedor a gente ter essa conexão e aprender. Então, acho que tem essa super oportunidade no Research Day. Eu convido a todos realmente participarem do Research Day, principalmente as pessoas que estão querendo seguir essa área mais acadêmica, vão ver quais são as pesquisas, ver que é multidisciplinar, ver as possibilidades. Eu falo para todo mundo que hoje o mundo é muito pequeno, então as pesquisas internacionais acontecem, são reais, as pessoas são reais, dá para fazer acontecer, vale a pena. É um networking muito legal, eu gostei bastante do ano passado, vocês vão adorar também conhecer esse ano. Por fim, eu gostaria de convidar todos para nosso evento, o segundo Research Day. Ano que vem nós vamos ter o terceiro, espero também com o fomento da CAPES, mas assim, é um evento que realmente você interage com muitas pessoas, com outras visões, com visões do exterior, é fundamental para você ter ideias, né? E assim, o importante é a gente conhecer alunos excepcionais que tenham ideias e que tragam inovação para nós, né? Nós não temos todo o conhecimento e às vezes nos escapa alguma coisa e alguém vem com uma pergunta que pode ser respondida fazendo pesquisa dentro do programa. Então, sejam bem-vindos e a gente está aqui para abraçar todo mundo, de todas as áreas, da área médica, mas das áreas correlatas também. Então, aproveitem, não percam a oportunidade de assistir os episódios onde falaremos mais sobre esse mundo acadêmico. Vamos abrir essa caixa para vocês verem que tem muita coisa boa que pode ser feita. Quem às vezes sonha, acha que é algo distante, venha conversar, venha conferir, porque vocês vão gostar bastante.